Fala, amigos internautas, ou amigos do podcast Minha Araras. Estamos de volta e é um prazer estar com você sempre aqui. A gente falava com você diretamente, mas isso é linguagem radiofônica, televisiva, mas a gente sabe que tem um monte de gente vendo a gente. Muito obrigado aí, viu? E hoje nosso convidado especial, meu grande amigo Pedro Eliseu Sobrinho. Tá bom, Pedrão? Tô bem, Gil. Graças a Deus, entendeu? Depois de ter passado aí umas escaramuças em relação à minha saúde, hoje eu me sinto já em plena forma para dar continuidade à vida, né? Eu quero, certo. Gil, antecipar os meus agradecimentos pelo convite que você me fez. Demorou, você bem. E quero parabenizá-lo pela apresentação desse podcast, Muito que obrigado. tem Pedro. sido assistido por muita gente. E eu reputo essa sua performance no sentido de produzir e apresentar como dados que vão ficar naturalmente para o futuro. Os anais da história. Isso aí não vai sair mais daí, né? É, exato. Pedro Eliseu, quando é que você passou a ser Pedrão? Eu posso falar você para você, senhor Pedro? Não, pode, né? Porque a gente trabalhou junto tempo. Pode, eu não Você faço... era Pedro só, né? Eu não faço absoluta questão dessas denominações aí relacionadas aos políticos, entendeu? Uhum. Eu sou eu mesmo, né, com as minhas lutas, com os meus enfrentamentos, sempre esperando ajudar, na medida que eu posso, as pessoas que precisam de ajuda, em todos os sentidos. Eu passei a ser Pedrão depois que surgiu o Pedrinho, que é o nosso atual prefeito, que me honra muito. Então, mas eu tenho um filho que é o Gilzinho e não passei a ser Gilzão. Vocês, Pedrão, pô, não é no tamanho, não é físico que a gente está falando, né? Exato. Uma grande personalidade, né? Que eu admiro muito. Bom, você nasceu em Araras, né, Pedro? Nasci em Araras. Ali por perto da rua 13 de Maio, por ali? Sempre na rua 13 de Maio, 443, onde ainda existe a casa que foram dos meus avós e dos meus pais. E seu pai era o Pedro também? Não, João Armando Eliseu, que foi taxista, né? Foi chofer de praça, como dizia na época. Chofer. Por mais de 55 anos. O nome francês, chofer. É gostoso de falar, né? Exato. Bom, e a sua mãe, como é que chamava? Minha mãe chamava-se Fermínia e era oriunda de Pirassununga, né? Sim. Nasceu lá na famosa, hoje já não existe mais, Fazenda Laranja Azeda. Ah, sim. Aquele tempo era tido, como ela dizia, né, que era o sertão, porque o interior ainda era, vamos dizer assim... Não era totalmente desbravado. Era mato só, né? Quando os italianos vieram para cá e tal, derrubavam as matas para fazer casas e tudo mais, né? Exato. E tinha caça à vontade, né, Pedro? Plantar café, né? Café. Que era, na época, né, a cultura que imperava no Brasil. Muito bem. Minha mãe, Gil, infelizmente, faleceu muito cedo, em 1970. Infelizmente. Mãe de 7 filhos. Então, e os seus irmãos são... quem é o mais velho? É o Vernil. Vernil? Que, já esteve aqui o Vernil Eliseu. Eu falo Vernil para ele. Que se chama Vernil, né? Vernil. É do francês. Vernil mais velho. Depois? Depois o Hélio, a Ema, Pedro, Anita, Paulo, que infelizmente faleceu, Cláudio e João Roberto. O João mais novo, então? O João é mais novo. Tá certo. Pedro Eliseu, eu tive a honra e felicidade de trabalhar, né, com o senhor, eu vou falar, senhor Pedro Eliseu. É com você mesmo. Pedro Eliseu sobrinho, por que sobrinho? Porque você... Meu tio era Pedro, né? Seu pai homenageou seu tio. Exato. E aí ficou Pedro Eliseu sobrinho. Meu tio era Pedro Antônio. Aí vem o Pedro Eliseu sobrinho, depois vem o Pedro Eliseu filho e Pedro Eliseu neto. E o neto, será que vai seguir carreira política também? Olha, Gil, ele tem bastante queda para isso, né? Mas a gente vive tirando da cabeça dele, né? Ele hoje
está em São Paulo, né, na São Francisco, estudando Direito, né? E é um menino de ouro, entendeu? Que tem nos dado muitas alegrias. Mas o Pedro, tanto que a gente já viu, né? Como a gente fala, você que está nos acompanhando, gato escaldado tem medo de água fria, né? Exato. A gente vê o que aconteceu, quantas labutas, não? Muitas lutas, né? Essas agruras lá que nós passamos, né? A política, Gil... Não precisava ser assim, né? Não precisava ser assim, mas faz parte da política, né? Esses emblemas todos aí, né? Veja o caso do Pedrinho, né? Precisou ganhar 3 eleições para ser prefeito de Araras, por motivos banais, né? Que a gente, na época, inclusive, né? Sofreu muito. Puxa, eu me lembro muito. Bom, vamos falar da sua carreira como narrador esportivo. De Limeira, né? Primeiro, desculpe, Pedro, explicar ao pessoal que você foi funcionário de carreira na Prefeitura Municipal. Exatamente. Eu fiz toda a minha carreira no Serviço Público Municipal, né? Junto à Prefeitura. Eu trabalhei na Prefeitura 30 anos e trabalhei anteriormente, também registrado, no Curtume Ararense. Eu trabalhei desde os 12 anos. Nós também. Por isso que nós aposentamos cedo. Exato. Né? Bom, o Pedro, e a sua carreira esportiva, né? Eu tive o prazer de ser seu repórter de campo, né? É verdade. Isso foi aqui na Rádio Clube. Isso. Mas você fazia em Limeira, com o Davoli, aquela turma lá? Eu trabalhei em Araras, Limeira, Campinas e Sumaré. Eu comecei na Rádio Clube Aranense, Gil, no dia da mentira, dia 1º de abril de 1961. Nossa, eu não lembro não, não é da minha época. Não é da sua época, eu tinha 15 anos. Naquela ocasião, né, os proprietários eram da família De Witt, seu Nicolau De Witt, o Ayrton De Witt, de saudosa memória, que foi nosso colegão em termos de rádio e de amizade, né? Eu, na época que fiz minha estreia na Rádio Clube Aranense, o programa era Ronda Esportiva. E era apresentado pelo diretor artístico da Rádio Clube, que era Olavo Marques. Olavo Marques. Exato. Daquela época, eu me lembro, por exemplo, do Coleira, o Mário Silva, Olavo Marques. Aí, na equipe esportiva, nós tivemos depois o Dirceu Ferreira da Silva. Sim. O Aristeu Ripe, o Ademir Kog, Félix Júnior e tantas outras pessoas. Era Leões do Rádio, sei? Isso, Leões do Rádio. Nossa, eu não era leão ainda, não deu para participar dessa, participei depois. Eu fui narrador esportivo por mero acaso, entendeu? Eu era, vamos dizer assim, apresentador do programa Ronda Esportiva. E quem era o narrador principal era o Ayrton De Witt. Aí, num jogo que houve na antiga Praça de Esportes Inácio Zurita Júnior, onde hoje é a rodoviária, teve um jogo lá e o Ayrton estava num outro estádio, eu não me lembro se era no Circulista ou era no Comercial. E não teve um jogo que ele ia transmitir. Aí ele passou para mim lá e eu saí. Saiu falando, saí narrando. Pedro, mas eu me lembro também, vamos lá, a história da Rádio Clube muito bonita e tal. Mas em Limeira você fez história. E como é que chama aquele rapaz lá de Sumaré? Nadir, negócio assim? Nadir Roberto. Eu trabalhei com ele através da Rádio Sumaré, nós transmitíamos os jogos da Ponte e do Guarani. E em Limeira é onde eu fiquei, vamos dizer assim, fora de Araras, o maior período, né? Eu trabalhei tanto na Rádio Jornal, que hoje é Mix, e passou agora a ser a Melhor FM, e na Educadora, que ainda hoje mantém o nome. Trabalhei com grandes radialistas de Limeira,
Eu fui em substituição ao Dr. Hans Klaus, que era o narrador da jornal. Que era o pessoal que mexia com laranja, o Hans Klaus, Isso, né? o Hans Klaus foi muitos anos diretor administrativo e financeiro da Sucurrico, com o seu Lair de Souza, entendeu? Falando do Lair de Souza, posso fazer um Pode, parênteses aí? pode. Né? Conta a história da sopa de pedra. Tava você e eu e o Lair de Souza. É, Foi que ele falou, você foi lá pedir alguma coisa? na ocasião, né, eu Era prefeito. estava no cargo de prefeito e o seu Tite Pavan, que é um grande amigo nosso, me procurou através do Zé Mário Pavan Sim. e me levou lá na Fazenda Colorado, na casa do seu Lair de Souza. E eles estavam lá discutindo, reunidos, para instalar a indústria de suco em Araras ou Leme. E tinha o pessoal de Limeira lá, os laranjeiros de Limeira também, que formavam a empresa, a cooperativa, né? E o seu Lair colocou-me que ele precisava de uma área para instalar a indústria em Araras. Se Araras não cedesse a área, ele instalaria em Leme, Leme. na divisa, que a fazenda dele faz divisa com o município de Leme, Sim. entendeu? Aí conversamos, eu ofereci uma área do Distrito 4, lá na região leste, e ele achou que era inadequado. Aí seu Tito Pavan e o Zé Mário Pavan concordaram em ceder uma parte da área do loteamento que eles iriam implantar Que é ali onde, Laranjeiras ali, né? isso, ali onde hoje está instalada a indústria Sucurrico. E a prefeitura municipal, naquela ocasião, precisou anuir em relação à doação da área, que ia ser de um futuro loteamento. Aí se construiu ali a indústria de suco, que não tinha o nome de Sucurrico. Não, era outro nome. Era outro nome. Citrovita, não é. Eu não me lembro, entendeu? E na inauguração, Porque a Suco Rico era uma anterior que ele tinha vendido e não podia usar o nome, né? a Sucurrico é onde hoje está a Sucurrico, às margens da Anhanguera, ali na fazenda, uma área que pertenceu à Fazenda Bom Jesus, que é da família do seu Lair de Souza, né? É uma área, ele anexou a Fazenda Bom Jesus à Fazenda Colorado, onde ele tem hoje lá a produção de leite e a indústria de suco. Então, mas aí esse dia da sopa de pedra que me chamou a atenção. Aí, na inauguração, né? Estavam lá todos nós presentes. Eu estava junto. E, você estava lá. E ele contou uma história, né? De um sujeito que tinha que fornecer alguma coisa. Dá alguma coisa para Dar alguma coisa, né? E deu mais, entendeu? Com uma porção de compromissos, de exigências. Aí que ele veio com a história da sopa de pedras, né? Ele falou que eu fiz uma sopa de pedras, né? Para poder ceder a área. É que na qualidade de prefeito você está sujeito sempre às regras impostas pela legislação, né? Então, não foi, por exemplo, uma coisa que partiu da minha pessoa, né? Tem regra, né? E ele aproveitou a oportunidade para brincar com isso aí, né? Tá certo. Mas graças a Deus a empresa prosperou, depois ele acabou vendendo para outro grupo, está funcionando até hoje. Foi uma das 29 indústrias que nós instalamos aí nos 4 anos de governo que nós tivemos como prefeito. Hoje, a Sucurrico ainda funciona numa localização ali à beira da Anhanguera, que foi, na época também, em 1970, eu me lembro bem, entendeu? A prefeitura, a título de incentivo, fez toda a terraplenagem lá, e hoje nós temos 2 indústrias de suco de laranja em Araras que exportam para o mundo todo. E rende imposto, rende emprego, Exato. Muito bom. Bom, Pedro, eu estava no distrito 4 ali, não, é o 2. Ali é o 3. 3.
Me lembro que eu levei o João Zangrande lá quando era terra só, mato Isso, e terra. isso mesmo. Para ver a área dele lá, que ele escolheu a área. É. A história do João Zangrande foi interessante, né? Ponte, Eu leio o Estadão, né? O jornal Estado de São Paulo, há mais de 50 anos, entendeu? Todos os dias. Eu sou assinante, né? Um dos mais antigos, inclusive. E eu li que a Ponte estava à procura de uma área no interior para instalar a indústria do vaporeto, Sim, famoso lá, entendeu? vaporeto. É isso. Aí eu entrei em contato com o João Zangrande, né? E ele tinha duas opções, Piracicaba e uma outra cidade nossa da região. Mas eu acabei fazendo a cabeça dele e trazendo ele para Araras, né? Depois ele se desentendeu com o sócio italiano Ponte, né? Franco Ponte. Isso. E acabou desfazendo a sociedade e mudou, né, o ramo da empresa que ainda está instalada em Araras. Muito bem. Bom, eu só lembrei disso porque o João acabou sendo nosso amigo depois, né? Lamentavelmente ele faleceu, acho que há 2 anos atrás, né, lá nos Estados Unidos. Sim. Eu fiz questão de chegar nesse ponto para falarmos da TV de Limeira. Nós fizemos um trabalho lá, né? Isso. A gente ia de semana, segunda-feira, não lembro mais, Pedro. Eu ia aos domingos, né? Eu fiz algumas transmissões. Antigamente era a Rede Manchete, né? Mas a TV era a TV Tati do proprietário de Ribeirão Preto, que ainda hoje mantém, né? Hoje, inclusive, ele ampliou as TVs e as rádios que ele possui, né? Foi lá que nós conhecemos o Elton Pimenta, né? Isso, e eles atuam hoje em cadeia com a Record São Paulo, né? Muito bom. Daí nós trabalhamos lá na TV Tati, fazendo transmissão de futebol, apresentando o programa aos domingos à noite, com o Elton Pimenta e outras tantas pessoas. E depois, bom, eu tinha um outro tipo de programa, mas às vezes a gente ia acho que de segunda à noite, não era? Também. Eu não me lembro mais. A gente vai ficando meio cabeçudo. TV Tati, depois eu fui para a filiada da Manchete, que era a Rede Vida, né? Não. A TV Tati, que era a filiada da Manchete. Da Manchete. Tinha a Família, depois TV Família. A Rede Família. Rede Família. Então, mas são passagens. E quando você foi convidado para ir a São Paulo, numa grande rádio? Isso foi em 1978, né? Naquela época tinha acabado a Rádio Tupi, que era famosíssima, né? Era do grupo do Chateaubriand. E o cidadão lá de São Paulo, eu me esqueço o nome, comprou a falência, vamos dizer assim, da Rádio Tupi e constituiu a Rádio Capital, que existe até hoje. Tem a Capital até hoje. E a Capital se organizou rapidamente, tendo em vista a possibilidade de transmitir a Copa do Mundo da Argentina em 1978. Aí o Alfredo Orlando, que era oriundo da Rádio Tupi e que estava também na Capital, era morador aqui de Campinas, né? E naturalmente ele ouvia as minhas transmissões através de Limeira, né? De Limeira não, nessa época eu não estava em Limeira, em Araras. Já estava em Araras. Ainda estava em Araras. E me fez um convite, né, para fazer primeiro um teste numa transmissão de campeonato brasileiro no Pacaembu, Goiás e Santos. Eu fui, né? Ele não tinha o meu contato, ele conseguiu o contato com o Aristeu Ripp, que trabalhou muitos anos comigo como repórter de rádio, entendeu? E aí o Aristeu me levou lá para São Paulo para fazer o teste. Eu fiz o teste e na semana seguinte ele me propôs para ir para a Copa de 78 na Argentina. Ocorre que eu já era funcionário efetivo da prefeitura, funcionário de carreira, e... Não tinha como tirar a licença ali? Eu poderia até ter tirado a licença, mas eu ia
perder as minhas vantagens, né? Licença-prêmio. E também, na época, eu estava estudando, estava acho que no último ano de Direito, Em Pinhal. em Pinhal, né? Aí eu tive que recusar. Tá certo, Pedro. Bom, vereador, você foi eleito primeira vez vereador com 1.013 votos. Em 1989, né? 1.013 votos? Eu não me lembro, viu, Gil? Mas foi isso aí. Eu fui o segundo mais votado naquela ocasião. Era o Ivan Zurita com O Ivan Zurita 1.077. e eu em segundo lugar. Tá certo. Aí Que ano foi, Pedro? eu fui vereador de 89 a 92, né? Ah, e tem uma coisa. Em 89, que se começou a formar a lei orgânica do município. Nós tivemos que, por força da Constituição, de elaborar a lei orgânica do município. E eu, como presidente da Câmara em 90 e 91, né? Acabei presidindo, além da Câmara Municipal, a Câmara que foi a constituinte da nossa lei orgânica. A Loma, lei orgânica A do Loma, município. isso. Eu fiz parte, né? Fez parte, você era o meu divulgador lá, né? Legal. Tinha uma turma boa naquela época lá e eram 17 vereadores. Nós éramos em 17 vereadores, É. né? E tivemos aí essa grata emissão, Missão, né? missão de produzir a nossa lei orgânica, que depois veio, vai com o adaptando, tempo, sendo modificada em alguns aspectos. Aí. E eu ainda tenho, acho que a primeira publicação. Não lembro onde está na casa, mas eu tenho, porque é uma coisa que fez parte da história de Araras, que dirigiu, que deu as diretrizes para a cidade, né? Exatamente. Desde do que fazer com o terreno, calçadinho. Outra coisa que eu queria te perguntar, você, bom, foi vereador essa vez, né? Lá na lei orgânica do município tinha lá tipo de calçadinha a ser feito em Araras. É petit pavé, mosaico português, tipo petit pavé. Exatamente. Eu não sei se isso está na lei orgânica, eu não me recordo, mas era uma lei. Estava. Uma lei municipal. Agora, por que liberou para alguns pontos fazer diferente? O petit pavé, né, a calçada portuguesa, ela tem um custo muito maior do que o concreto, certo? E há muitas avenidas em Araras, né, que para se fazer o passeio, e mesmo em alguns loteamentos, começou-se a permitir, ao invés do petit pavé, o concreto, entendeu? Ou outro tipo de piso que seja conveniente para passeio. Aí acabou, vamos dizer assim, ainda hoje, né, nós vemos que muitas pessoas ainda fazem o mosaico português, né? Que são aquelas ondas, né? Isso. De pedrinha por pedrinha. É um mosaico. As nossas praças centrais aí são todas calçadas com esse tipo de mosaico, né? Então, a gente vai a outras cidades que vê que tem a calçada cada um de um jeito, é feio. Exato. Aqui é bonito, aqui é bonito. Bom, deixa eu falar pedir mais uma informação. Pedro Eliseu, sobrinho, foi vereador. Já logo em seguida, candidato a prefeito? Isso, em 92 eu me candidatei a prefeito, né? Pertencíamos a um grupo político que era comandado pelo ex-prefeito Valdemir Zontini, né? Sim. Eu vinha sucedê-lo em 93 e 96, 4 anos. E aí, foi prefeito nesses 4 anos, numa das coisas, por isso que a gente vai lembrando, né? Numa dessas coisas, queria que você, que está nos acompanhando aí, entendesse? Quando eu falei da calçadinha do petit pavé, na época, tinha um aprendiz de calceteiro que era incentivado pela administração, não era isso? Isso, era um programa, né, que foi desenvolvido através da promoção social, cuja titular era a minha mulher, a Olga. Sim. Né? E para, vamos dizer assim, encaminhar os nossos jovens, foi criada essa escola de aprendiz de calceteiro. E tem calceteiro daquela época relacionamos isso, né, para fazer os passeios no José Almeto I, que foi construído naquela ocasião, entendeu? Tá certo. E tem calceteiro daquela época que está até hoje trabalhando no ramo.
Eu acredito que sim. Eu entrevistei um dia, né? um dia desses aí, um rapaz. Eu sei que na prefeitura nós tínhamos 2 ou 3 que foram alunos dessa escola de calceteiro. Outra coisa que faz falta, eu não sei, hoje mudou muito, trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 7 anos com meu pai, assim, mas ajudava o pai. Né? Depois, trabalhar fora, mesmo com 11 anos já estava fora. Exato. Você também estava me dizendo isso. Mas naquele tempo também tinha os engraxates. Isso, o Clube dos Engraxates. Quantos engraxates? 60 e poucos tinha, não? Olha, eu não sei a quantidade, mas tínhamos muitos garotos, né, que eram frequentadores desse programa da prefeitura, né, também instituído pela minha mulher, né, que era secretária da promoção social. E um dos momentos mais marcantes e que nos encheu de muita alegria foi termos formado a fanfarra do Clube dos Engraxates, que desfilava nos festejos, principalmente no 7 de setembro. E no Natal... Bicicleta, né? E o Natal que eu consegui, através de doações... Nossa, que alegria, rapaz. Distribuir uma bicicleta novinha para cada engraxate. Ainda hoje... Eu estava lá esse dia, Pedro. Ainda hoje, era ali na casa... Praça Martinico Prado. Na Praça Martinico Prado, né? Ainda hoje, eu, de vez em quando, me encontro com algumas pessoas que receberam a bicicleta e vêm ainda me agradecer. Nossa, que felicidade. Foi uma festa, né? Que felicidade da garotada. Bom, isso não sei se pode hoje ou não. Acho que não pode mais pela lei, né? Pode o quê? Ter, por exemplo, garotos trabalhando em engraxates. Hoje a legislação mudou, né? Ninguém pode trabalhar, parece-me que antes dos 14 anos, né? Antes dos 16. 16, né? 14 a 16. Depende, tem o jovem aprendiz que pode, já complicou um pouco essa história. Já complicou muito, né? Bom, Pedro, aí você... Não é que complicou, né? Sejamos justos, né? A legislação avançou no sentido de proteger principalmente as nossas crianças. Criança e pré-adolescente. Porque antigamente, você disse aí que aos 7 anos você já fazia alguma coisa para ajudar a família, né? Eu, aos 11 anos, fui engraxate. Então, mas a garotada tinha o prazer de fazer e ter um Exato. dinheirinho. Nós tínhamos um encaminhamento familiar diferente. Era entendeu? outra coisa. Quer dizer, era aquela ocasião em que éramos disciplinados e levávamos as coisas a sério, sob pena de sermos, inclusive... Castigados, com castigo mesmo e alguns tapas, né? Bom, vamos voltar à sua vida política. Prefeito foi até 96. Exato. E depois disso? Depois eu ainda continuei participando, fui candidato, não me lembro se mais uma ou 2 vezes a prefeito, entendeu? Mas não tive êxito. Você foi candidato a deputado federal? Fui candidato a deputado federal, pelo que me lembro, acho que entre Araras e região eu tive 19 mil votos. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Eu só não fui eleito deputado federal porque um amigo me fez a cabeça para mim ir para o PSL naquela ocasião. Eu era do PP. E no PSL ele dizia que ele tinha contato lá com o pessoal do partido na capital, né? E ele dizia que o Clodovil ia se coligar com o PSL, o partido do Clodovil. Aí o Clodovil ia arrastar um monte. Ia arrastar um monte, como arrastou no partido dele, entendeu? E o meu partido, o principal nome naquela ocasião era o Paulo Maluf, que foi estrondosamente bem votado em todo o estado, entendeu? E a última deputada federal eleita no PP, graças à votação do Maluf, ela ainda é deputada, ela foi eleita com 11 mil votos, entendeu? Não é de Americana, se não me engano? Ela é de Salto. Estou tentando lembrar o nome dela. Também estou tentando aqui, mas... Ela ainda hoje é deputada. Então... Ela é hoje do Podemos. E você estava com 19 mil votos, não entrou, ela com 11 entrou. Tá certo. Não, e naquela época também o
o saudoso candidato a presidente lá, aquele que era bastante famoso, o barbudo lá, Enéas. o Enéas. Teve gente do partido do Enéas que entrou com 1.500 votos. Essa aí que é da Americana. Tem um de Americana que entrou. Isso. Bom, Pedro, aí você foi candidato a deputado, não se elegeu, foi bem votado. Depois se candidatou novamente a vereador. Aí eu fui candidato a vereador, deixa eu me lembrar aqui, acho que foi em 2016, né? 2016. Fui eleito com a maior votação, né? E presidi a Câmara de novo. Já fez falta a sua presidência. Em 17 e 18, se eu não me engano, entendeu? Bom, aí foi um biênio de presidência. Acabou aquele mandato, foi eleito de novo. Não. Presidente não. Eu fui eleito vereador 2 vezes, né? Então. De 90 a 92 e de 16 a 21. 16, 17, 18, 19. Então, 19. Então, aí outra coisa. Mas. Não, 17, 18, 19 e 20. Muito bem. São os 4 anos. Isso. Depois você foi candidato a prefeito de novo. Não. Aí o Pedrinho que foi candidato. Não, quando o Pedrinho saiu. Daí não é que eu fui candidato, eu fui prefeito por. É verdade. Quase 6 meses, 5 meses. Mas antes disso. Eu e o Jacovete, né? Antes disso, o Pedro Eliseu não tinha sido candidato a prefeito numa época? Não, eu fui candidato a prefeito lá na década de acho que 90 ou. Não, 2000. E aí não ganhou, né? Não. Aí não ganhei. Quem se elegeu na época foi o seu ex-vice, não? O Meneghetti. Isso. Tá certo. Bom, estou tentando lembrar quantas vezes você foi candidato. E vereador, a última vez que teve a sua candidatura, quando foi? Foi agora nas últimas eleições aí municipais em 2021, né? Que você acabou... Não, foi presidente da Câmara até 2020, né? Aí, em 2020 a eleição, né? É. Aí eu não me reelegi por causa de coeficiente de partido, Tá entendeu? certo. É isso aí que eu ia falar. Então, essa eleição, você foi candidato, mas não se elegeu. Não. Mas fui, graças a Deus, bem votado. Eu, na realidade, já nesse período, estava doente, entendeu? Então, eu não tive condições de fazer a campanha eleitoral. Eu tive que me resguardar, tanto assim que acabei depois sofrendo uma cirurgia do coração, né? Tá certo. Agora está bom, velho. Tô bem, graças a Deus. Novo em folha? Quase, né, Gil? Você nunca mais fica como era, né? Mas Deus me deu a bênção, né? De ter tido um ameaço de infarto, um pré-infarto. Deu tempo. E deu tempo de ser socorrido e de ter feito a ponte safena, a mamária. Hoje tá bom. Hoje estou bem melhor. Dá pra bater uma bolinha já? Não, isso eu não tenho mais condições. Como é que era? Muito obrigado pelas simpáticas audiências. Não era assim? Isso, era um dos jargões, né? E você tem saudade da galera, Pedro? Eu tenho, viu, Júlio? De vez em quando. Você sabe que ainda hoje, né, eu sou fissurado em rádio, né? Principalmente programação esportiva. Nós gostamos. Eu acompanho as emissoras da região aí onde tem futebol, principalmente eu falo rádio jornal, mas é a Mix, né? Agora mudou, mas é jornal ainda. Exato. Eles têm lá uma boa equipe, né, que acompanha a Inter, acompanha o Independente. Então eu tenho saudade, porque graças ao futebol, tanto a Internacional de Limeira quanto a União São João, eu conheci, à exceção do Amazonas, todos os estados brasileiros. Eu me lembro de uma história. Entendeu? Tem história que eu não posso contar, né? Mas e aquela do gato lá em Belém, que você falou, você sempre gostou de gato, né? Você falou pro rapaz do hotel lá assim, mas aqui não tem gato? O cara falou, não, mas é porque a gente come. Não foi isso aí? Foi isso aí, E daí Belém foi, né? Isso. Bom, deu para conhecer o Brasil quase inteiro. Eu conheci, à exceção do Amazonas, que eu tenho sonho ainda de um dia visitar, né?
Eu conheci os estados brasileiros todos. Andei por muitas cidades, né? Mesmo no tempo aqui da Rádio Clube, né? Nós andamos bastante. Nós andamos bastante. E depois, através das equipes de Limeira, das equipes de Campinas, eu conheço um bom número de cidades do nosso interior do estado de São Paulo, né? Tá certo. Pedro, e União, na sua opinião? Deu rima, hein? União, eu vejo hoje como um reinício daquilo que ele já foi no passado glorioso dele, principalmente em termos de ser um embaixador da cidade de Araras, não só no Brasil, mas no mundo. No mundo. Entendeu? Nós tivemos aí alguns jogadores que passaram pela União, que chegaram até a seleção brasileira. O caso do Roberto Carlos é o principal, Sim. Entendeu? Não me lembro de outros. E União, hoje, pelas informações, eu não tenho acompanhado, não tenho comparecido aos jogos, mas pelas informações, pelas notícias que eu tomo conhecimento, eu vejo que está num bom caminho. O problema do futebol de uns anos para cá, Gil, é que ele encareceu muito, né? Como tudo na vida. Inflacionou demais, né? Então, hoje, o clube que não tiver condições de revelar jogadores para os grandes times do Brasil e do mundo, entendeu? São fadados a não ter condições financeiras de manter um futebol competitivo, né? À altura de buscar títulos e melhores classificações. Sem dinheiro não vai. Sem dinheiro não vai, mas a União, né? Com a ajuda de uma boa parcela de pessoas aí, pelo que eu estou tomando conhecimento, está no caminho certo. Tem que começar do zero, tem que renascer das cinzas, né? Para poder ainda nos dar alegria à população de Araras. Pedro, a gente falou bastante da sua vida profissional, da sua vida política, pessoal, né? E seus filhos? A gente não falou do nome dos filhos, a gente fala muito do Pedrinho. Eu tenho o Márcio, né? Que você tão bem conhece. Aham. Que ainda se lembra muito de sua esposa, que foi professora dele na PAI. Foi. O Pedrinho e a Débora, né? A Sim. Débora casada com o Murilo Ortiz, dono lá do escritório Ortiz, que é fonoaudióloga. O Pedrinho, que é advogado. E o Márcio, que é especial. É especial. Eu gosto muito dele. Bom, aí essa sua vida de prefeito, de vereador, de radialista, de funcionário público de carreira, o que te deixou de melhor, assim, que você fala assim, nossa, eu gostei tanto da minha vida por causa disso? Olha, Gil, eu não tenho nada que possa me trazer arrependimento, entendeu? Eu, modéstia à parte, procurei, em tudo aquilo que eu me propus fazer com competência, entendeu? E dedicação. Sim. A minha vida toda foi em função da prefeitura municipal, né? Eu iniciei a minha carreira de funcionário público como auxiliar na Junta de Serviço Militar. E a partir dali eu fui galgando os outros cargos. Eu costumo dizer hoje em dia que, lamentavelmente, o serviço público, né, se destruturou de uma forma em relação a material humano e também a máquinas, equipamentos, de uma tal maneira que é difícil o prefeito hoje administrar uma cidade com tranquilidade. Veja o caso nosso. Antigamente existia o concurso de acesso, que lamentavelmente a Constituição, uma emenda da Constituição no tempo do Fernando Henrique acabou com isso, entendeu? Então hoje o funcionário, o cidadão ou a cidadã que quer fazer carreira no serviço público, ela entra, vamos dar um exemplo aqui, como escriturária. E ela só terá, vamos dizer assim, promoções no sentido horizontal.
Não sobe. Não sobe mais. Antigamente você entrava. Carreira, né? Antigamente você entrava no serviço público como auxiliar administrativo, escriturário, você tinha a chance de chegar a chefe de setor, chefe de serviço, de seção, chefe de serviço, chefe de divisão e chefe de departamento, que foi o meu caso. Eu cheguei até a diretor de departamento, que é o meu cargo. Certo. Na inatividade, minha aposentadoria é em relação a isso aí. Pedro, tem muita coisa para a gente falar, mas às vezes não sei se vai dar tempo, seu tempo não é suficiente, mas tem muita coisa que eu gostaria de perguntar. Uma coisa que eu me lembro bem, quando você foi prefeito, o senhor foi prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, tem que falar assim. A gente tem muita amizade, Pedro? Claro. Graças a Deus. Claro. Eu me lembro que a receita da cidade era 38 milhões. Depois, com distrito e tal, que foram implantados, quando... Eu vou lhe dar os números. Foi para 60 depois? O meu último, vamos dizer assim, em média, o orçamento da prefeitura nos meus 4 anos de prefeito foi em torno de 34 milhões de reais, certo? O último foi 38, se não me engano. Eu não me lembro se foi 36 ou 38. O que eu tenho patente é o seguinte: quando eu assumi a prefeitura, o índice de participação da cidade no ICMS do Estado, que é a nossa principal receita, que é a nossa principal arrecadação, estava em 0,26, para arredondar. Quando eu saí, no ano de 97, já saltou esse número para 0,31, 32, entendeu? Depois continuou subindo em função das indústrias que nós instalamos aí, entendeu? Chegou no governo Meneghetti a 0,44, 0,45. Então, veja bem... Ele vai desenvolvendo a cidade. Quer dizer, aí cresceu tremendamente a arrecadação de Araras. Lamentavelmente, Gil, o prefeito de uma cidade, ele tem que ter a visão no sentido de, no cargo, desenvolver todas as vertentes de uma cidade. Sim. Não pode só fazer habitação. Não pode só fazer isso, fazer aquilo. Você tem que ter, principalmente em mente, o desenvolvimento econômico da cidade. O que está ocorrendo com Araras hoje e com a maioria dos municípios? Cresceu a população e a arrecadação ou é a mesma ou caiu. Em muitos casos caiu. Este ano, por exemplo, em função da pandemia que nós tivemos até então, a arrecadação de Araras, segundo a informação que o Pedrinho me deu, vai cair 10% em termos de arrecadação de ICMS. E as despesas continuam as mesmas. Aliás, as despesas só aumentam, porque cada vez mais a prefeitura tem que assumir as políticas públicas, entendeu? As obras, a manutenção. Então veja o seguinte, quem sempre esteve bem aí na área econômica é o governo federal, que desperdiça dinheiro, barbaridade, entendeu? Em todos os sentidos há um desperdício de dinheiro, inclusive em função do funcionamento do Congresso, da própria justiça, que você lê constantemente aí, cada notícia absurda, entendeu? Juiz, por exemplo, um magistrado, um ministro, vendendo suas férias. Eles têm férias 60 dias por ano, vendem as férias, mais dinheiro para pagar isso, aquilo, mais as vantagens que tem, entendeu? Hoje, nós precisaríamos ter aquilo que sempre eu defendi e outras pessoas defenderam. Era uma reforma da nossa federação, no sentido de que a arrecadação dos impostos, em geral, já ficasse nas mãos do município o que cabe ao município. E um índice maior
de participação, porque o que ocorre? O governo federal é exímio nesse sentido de criar um monte de projetos, de programas, jogar nas costas do município. Só que o custeio disso, o dinheiro que eles mandam é insuficiente. Hoje você veja o seguinte, o maior problema dos municípios, né, é a saúde e a segurança pública. Araras, por exemplo, tem um efetivo da Guarda Municipal que é quase o dobro do que tem a Polícia Militar. Sim, se não então fosse... é tudo nas costas do município, e o município não tem mais condições. Veja bem, o prefeito é obrigado a aplicar no mínimo 25% na educação, que está corretíssimo. Certo. 15%. A saúde, segundo a Constituição, seria 15%. Araras aplica 25%, 28%, até 30% chegou a aplicar. Então você veja o que sobra para as outras coisas que o município tem que manter. Pedro, é complicado essa história, mas nós vamos ter dias melhores, eu acho, não? Eu sempre sou otimista nesse aspecto, se bem que, Gil, de vez em quando bate um desânimo, né? Porque o mundo mudou muito, né? Então, eu não gosto da expressão o mundo está doente. Eu acho que o mundo está num período de grandes transformações, entendeu? Só que, culturalmente, o nosso povo não tem condições de acompanhar. Principalmente porque a educação brasileira é de péssima qualidade, salvo raríssimas exceções. Por quê? Porque nós, infelizmente, a tecnologia avançou tanto, certo? Os meios de comunicação, hoje você fala na mesma hora daqui no fim do mundo, entendeu? Mas a população não tem condições de acompanhar isso daí de forma acelerada, como acontece esses desenvolvimentos. Está sempre correndo atrás. Nós estamos sempre correndo atrás, né? É verdade. Pedro Eliseu Sobrinho, prefeito de Araras, foi prefeito, foi vereador, jornalista, radialista. Com registro em carteira. Tem também, graças a Deus. E você foi radialista, eu não sei quantos anos, mas não vamos tocar nesse assunto. Sei que ficou tempo como radialista, né? Eu praticamente só interrompi durante os 4 anos que eu fui prefeito, mas foi de 61 a... E agora, Gil? Isso até agora há pouco tempo, não foi? Até depois de prefeito eu andei trabalhando lá na Jornal de Limeira. Mas eu acho que foi até o ano de... quase 2000, não? Foi mais de 2000. Mais de 2000, é verdade. Até por volta de 2005. Então você tem, digamos, 50 anos de rádio ininterrupto. Sim. Só teve essa interrupção de 4 anos. Tá, né? Certo. Pedro Eliseu Sobrinho, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Não, Gil, só quero agradecer mais uma vez essa gentileza de me convidar para participar de uma entrevista que eu reputo muito importante, né? E dizer à população de Araras que nós, mais do que nunca, precisamos nos unirmos, né? Afastarmos de nós todas as diferenças e puxarmos todos no mesmo sentido. Araras é uma cidade abençoada e uma cidade progressista, mesmo com as dificuldades que Araras sempre teve, entendeu? Sim. Araras, economicamente, já teve bem melhor do que está hoje, mas, né, principalmente a atual gestão do Pedrinho está trabalhando no sentido de recuperar o tempo perdido, principalmente em relação à industrialização de Araras, né? Isso é importante. Que isso é importante. Como eu disse no começo, o prefeito tem que voltar as suas forças para todas as coisas que uma cidade precisa ter: habitação, economia saudável, saúde, segurança, tudo isso, Gil, está, vamos dizer assim, em função da vontade política dos nossos governantes, não só do prefeito, principalmente dos vereadores, sim,
que desempenham um papel importantíssimo, né, desde que eles estejam dispostos, né, a arregaçar as mangas e puxar no mesmo sentido. Eu sei que tem um embate político, mas o extremismo não leva a lugar nenhum. O mundo já mostrou, a vida já nos mostrou que o melhor sentido é o equilíbrio em todos os segmentos, em todos os nossos atos. Então, é isso que eu peço à população de Araras, que a população também colabore, que nós temos que viver num mundo mais alegre, mais tranquilo. Porque a vida é curta. Exatamente. Nós estamos aqui de passagem, né? Não vamos levar nada daqui. Então, vamos batalhar no sentido de sermos felizes e fazermos os outros felizes. Muito bem, seu Pedro. Bom, eu acho que aí tá a sua despedida, melhor que essa não podia ser. Muito obrigado pela presença, viu? Agradeço mais uma vez, Gil, e quero reforçar os meus parabéns a você aí pela produção e apresentação desse podcast. Eu não sou muito afeito a esses termos aí, entendeu? Podcast quer dizer o rádio mostrado. Exato, mas eu prefiro falar ainda da entrevista. Tá muito bem. Bom, falei então com o Pedro Eliseu Sobrinho, essa personalidade da nossa cidade, e aí eu digo que aqui a gente traz, eu procuro trazer, convidar as pessoas que fizeram a diferença em nosso município e pessoas ilustres, assim como você que está me acompanhando aí. Eu agradeço muito você ter estado conosco, espero uma próxima oportunidade que você possa estar novamente aí nos acompanhando. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.